Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. Amém, igreja? Pode se aceitar nessa noite. Glória a Deus. Eu não costumo cantar porque eu não tenho voz. Eu prego muito, ultimamente eu tenho pregado bastante. Eu tenho problema nas minhas cordas vocais e nas minhas narinas, que já era para ter feito uma cirurgia. Mas eu tenho orado ao Senhor para não fazer essa cirurgia. Portanto, eu não consigo louvar muito bem, mas eu adoro louvar o Senhor. Eu quero te convidar a louvar um louvor de adoração. Aqui eu vim para dizer. Eu quero te pedir nesta noite, abra o teu coração e adora o Senhor mais uma vez. Eu prometo para a igreja que eu não vou me estender muito, mas eu vou estar louvando porque o Senhor colocou este louvor no meu coração. Você está com a harpa, é o número 644 lá no final da harpa. Aqui eu vim para dizer, Deus maravilhoso. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito de Deus, estou aqui. Espírito
Se está alguém triste, ei, nós temos que se alegrar. Se está alguém entre vós aflito, olhe. Se está alguém contente, eu te louvo. Em meio à prova, em meio à luta, que nós temos que adorar ao Senhor. Em meio às dificuldades, ainda que tudo vai mal, nós temos que adorar ao Senhor. Ei, ainda que as circunstâncias desviam para mim e para ti, nós temos que clamar, porque o Senhor quer a última palavra na minha e tua vida. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Ei, não há causa impossível para o meu Deus, para o meu Deus. Ei, para o homem pode ser impossível, mas para Deus não é, pois o Deus que eu e você servimos é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, que tudo é na minha e na tua vida. Eu quero pregar nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Você está aflito, ore ao Senhor. É na aflição, é na angústia que Deus ouve o nosso clamor e responde a nossa petição. Ela estava aflita, estava amargurada, mas a palavra de Deus diz que ela perseverou, ela clamou, ela pediu e Deus respondeu a petição de ela. Eu estava ali lendo a palavra de Deus no final da tarde e orando ao Senhor, pedindo uma palavra um pouco antes de eu ligar para a irmã e perguntar o tema deste culto. E o Senhor me dava várias palavras para trazer esta noite. No livro de Tiago, no livro de Isaías, no livro de Atos dos Apóstolos, João, o livro de Jó. E o Senhor trazia o meu coração. E eu vou pregar nesta noite algumas enfermidades que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Está acontecendo enfermidade espiritual no meio do povo. Está acontecendo enfermidade carnal. Está acontecendo enfermidade familiar. E também enfermidade financeira. Missionária, eu não estou entendendo nada. Já tu vai começar a entender os mistérios de Deus. Ei, a palavra de Deus diz que os mistérios de Deus não é para ser entendido. Nós temos não somente que obedecer a voz de Deus. A palavra de Deus diz que quem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, que esta igreja somos eu e você. Somos a igreja de Deus. A igreja que estará sendo preparada para o dia do arrebatamento. Jesus está à porta. A vida da busca da sua igreja. Eu e você temos que estar preparados. Eu e você temos que estar curados para podermos ser arrebatados no dia do arrebatamento. Igreja, no livro de Isaías, capítulo 38, a palavra de Deus diz que havia um homem chamado Ezequias que estava enfermo. E a palavra de Deus diz que ele tinha uma doença, uma enfermidade mortal. Ou seja, a palavra de Deus diz que o Senhor falou: olha, Isaías, vai até a casa do meu filho e diga para ele assim, e assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E a palavra de Deus diz que aquele homem estava doente de uma enfermidade mortal. Ou seja, o rei Ezequias estava com câncer, no estado terminal. Não tinha mais jeito, não tinha mais cura para ele. Mas a palavra de Deus diz que quando o profeta chegou até ele e disse essas palavras: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois tu morrerás e não viverás. A palavra de Deus diz que quando o profeta Isaías saiu do quarto do rei Ezequias e indo em direção da
Deus, ele quis mudar a história, ele quis mudar a situação daquele rei. Ei, sabe o que eu quero dizer nesta noite? Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua situação, não vai ficar da forma que está, porque quem está à tua frente é o grande generoso. Jamais perde uma batalha, jamais perde uma peleja, ele que peleja por mim, por ti. O livro de Êxodo 14:14, a palavra de Deus diz: eu pelejarei por vós e vós vos canarei. Ao Senhor que peleja por mim, por ti. Não há o que temer, não há por que temer, porque o Senhor, ele nos concede a vitória. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. Eu quero falar de outra eternidade espiritual. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 a seguir, que havia um homem de Tarso chamado Saulo. Este homem era perseguidor do povo de Deus. Esse homem matava, mandava prender, apedrejava o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor já havia olhado para Saulo, já havia escrito, decretado a história dele, pois ele era o vaso escolhido por Deus. E a palavra de Deus diz que Saulo estava indo à cidade de Damasco para prender, aprisionar, massacrar aquele que encontrasse pregando a palavra de Deus. E quando chegou o momento de Deus agir na vida de Saulo, a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a seguir: há tempo para todas as coisas abaixo do céu, há tempo para plantar e há tempo para arrancar o que se plantou, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Havia um tempo determinado para Saulo deixar de perseguir o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele tempo que estava indo à cidade de Damasco era o tempo de Deus agir na vida dele. Sabe o que eu quero te dizer? Está chegando o tempo de Deus na tua vida. Está chegando o tempo de Deus agir na tua vida. Está chegando o tempo de Deus curar a tua vida. A palavra de Deus diz que apareceu diante de Saulo uma luz resplandecente. E ali apareceu na face de Saulo. E a palavra de Deus diz que ele caiu com o rosto na terra. E o Senhor disse, e quando ele viu aquela luz resplandecente, ele falou: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ei, aquele que persegue a mim a ti não está só nos perseguindo, está perseguindo a Deus, está perseguindo a Jesus. E a palavra de Deus diz que imediatamente
tempo de avivamento, é tempo de clamar, porque a palavra de Deus diz que o povo dele não me clamar, até as pedras me clamarão. Ei, não deixe que a pedra clame a Deus no teu lugar. Dobra os teus joelhos em meio à fraqueza, em meio à prova, em meio à luta, e clame ao Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clamas a mim, respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e ocultas e firmes que tu não sabes. Clama ao Senhor em meio à prova, clama ao Senhor em meio à luta. Mas, missionária, é difícil, você não sabe o que eu estou vivendo. Ei, meu irmão, se eu for te contar a minha prova, se eu for te contar as minhas lutas, as minhas dificuldades, você vai dizer que para mim mentira, missionária, você está mentindo, você não passa por nada. Eu olho para ti, eu escuto bonitinho, tudo perfeito. Ei, meu irmão, assim como eu não conheço a tua vida, tu também não conhece a minha. Grande é o ar, grande é o peixe. Para pegar a palavra de Deus é preciso pisar em espinho, é preciso passar em estreito, é preciso se colocar na brecha, é preciso pagar o alto preço para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Pegar a palavra de Deus e não viver ela é muito fácil. É muito fácil dizer para ti não pecar e eu pecar. É muito fácil falar para ti orar e eu não orar. É muito fácil dizer para ti adore ao Senhor em meio à prova e meio à luta e eu não adorar. Ei, mas ai daquele, diz a palavra de Deus, que diminuir ou acrescentar uma vírgula na minha palavra. Ei, nós temos que pregar e viver a tua. Nós temos que buscar o Senhor em espírito e verdade, com o coração sincero diante de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Livro de João, capítulo 11, versículo 1 diz que havia um homem chamado Lázaro que estava enfermo. E a palavra de Deus diz que as suas irmãs, Maria, mandou alguém ao encontro de Jesus, buscar Jesus para violar por Lázaro. E a palavra de Deus diz que Lázaro é um grande amigo de Jesus. Mas eis que quando aqueles homens chegou até Jesus, Jesus descansou. E a palavra de Deus diz que o Senhor ficou ainda mais 2 dias lá, fazendo aquilo que ele teria que fazer. Lázaro estava muito enfermo, é enfermidade carnal. Mas a palavra de Deus diz, lá no capítulo 11 e versículo 41, que quando Jesus havia chegado lá, Lázaro já havia morrido. E a sua irmã disse: Senhor, não adianta mais, o meu irmão já está morto há 4 dias, ele já chega mal. Ei, e quando Jesus olhou e falou: Marta, o teu irmão não morre, apenas dorme, e eu vou despertá-lo no sono. A palavra de Deus diz que Jesus chegou até ele e falou: tira a pedra, remova a pedra. E Jesus foi até o sepulcro de Lázaro. Chegando até lá, removeram aquela pedra. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ei, o Deus que fez você ser vivos é o Deus que ressuscita morto após 4 dias. Ei, o Deus que fez você ser vivos é o Deus que cura paralítico, cego vê, mudo fala e surdo ouve. É o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode. Ele tem poder às suas mãos. Está triste, aflito, ora ao Senhor. Imagine Marta e Maria, aflita, angustiada, chorando, desesperada, pois o seu irmão havia morrido. Ela estava aflita, mas o dono da vida, que tem a morte, a chave da morte e do inferno nas mãos, chegou no tempo certo, na hora certa, para ressuscitar aquele homem. E Jesus manifestou a cura, manifestou a ressurreição na vida de Lázaro. Eu não sei o que tu tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o que é impossível para ti. Mas eu quero te dizer que aquilo que é impossível para ti, para o meu Deus não é impossível. É o Deus que ressuscita mortos. Depois
multidão. E ela observou de longe. E ali vinha Jesus no meio da multidão. Olha a tamanha fé daquela mulher. Ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla do mestre, eu ficarei sã. Eu serei curada. Olha só a tamanha fé. Ela poderia dizer assim: se Jesus colocar as mãos sobre a minha cabeça, se Jesus colocar as mãos sobre o meu ventre, eu serei curada dele. Não. Ela disse: eu tocar tão somente na orla do mestre, eu ficarei sã. O Senhor te convida esta noite a tocar na orla de Deus. Tira a dúvida da pedra da dúvida. Tira a pedra da falta de fé. Toca na orla do mestre e tu receberás tua cura. Tu receberás tua vitória. Tu receberás o teu perdão. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Para Deus, não há enfermidade espiritual que permaneça. Nem tampouco enfermidade carnal, familiar e financeira. Lázaro sofreu dois tipos de enfermidade. Não, desculpa, só. Sofreu dois tipos de enfermidade. A enfermidade financeira e a enfermidade familiar. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, que havia um homem na terra chamado Jó. Um homem que perseverava, que era temente a Deus, que buscava o Senhor, que andava em sinceridade e retidão diante de Deus, e muito mais ele se desviava do mal. E a palavra de Deus diz que quando aquele povo se colocou perante o Senhor para clamar, ali apareceu diante daquele povo Satanás, diante de Deus. E o Senhor perguntou para Satanás: de onde vem, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse para Satanás: viste lá o meu servo Jó? E ele disse: sim, Senhor, eu viste. E aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7 diz assim, versículo 10 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tenha Jó Deus te deu balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Satanás mostrou para Deus tudo que Jó havia constituído e havia possuído. E Satanás tentou lançar sobre Jó estes dois tipos de enfermidade. Esta enfermidade familiar tentando destruir e a enfermidade financeira. Mas missionário, eu não estou entendendo. A palavra de Deus diz que ela falou: deixa tão somente que eu toque em tudo que a ele pertence, e tu verás que ele blasfemará contra o teu nome. E a palavra de Deus diz que o Senhor ali falou para Satanás: vai, toque em tudo, mas não somente não toque na alma dele, pois a alma dele lhe pertence. A palavra de Deus diz que Satanás foi e tocou nos filhos de Jó. Houve ali uma festa, aqueles filhos de Jó estavam ali participando. E veio um mensageiro e disse: olha, aconteceu uma festa, os teus filhos morreram. Jó se entristeceu, mas continuou buscando ao Senhor. Depois, quando ela achou um pouco, tentou tocar nas finanças de Jó. Morreu-se ali os gados, os porcos, tudo quanto Jó tinha. Acabou-se a fazenda de Jó. Tudo foi por água abaixo. E a palavra de Deus diz que só ficou Jó e a sua esposa. E o inimigo, achando pouco, destruiu a família de Jó. Aquela mulher foi-se embora e abandonou o seu esposo. E a palavra de Deus diz que Satanás não se contentou, pois Jó não blasfemou contra Deus. Pois Jó não abandonou o Deus que ele serviu. E Satanás mais uma vez apareceu diante de Deus e disse: deixa tão somente que eu toque na sua pele, na sua saúde. E Deus falou: não toque na alma dele, pois a alma dele me pertence. E a Bíblia diz que sobre Jó foi lançado uma chaga, e Jó foi lançado também no massageiro. E ali ele se consolava tão somente com o Espírito Santo de Deus, e com o caco de pedra que encossava a sua perna. E Satanás ainda achando pouco de ter tirado os seus bens, ter tirado os seus filhos e a sua esposa, usou a boca daquela mulher para poder
fé